Por isso que na igreja, quando a gente entra para o serviço, a gente precisa aprender a ser gratuito, fazer as coisas com gratuidade, com caridade, para que a gente possa crescer no ministério. Se a gente pensa em estar na igreja em querer privilégios, em querer pensar em coisas particulares, né? Em querer pensar naquilo que te interessa, a gente enfraquece esse compromisso do ministério. Mas se nós nos envolvermos com Jesus, sermos simples, sermos pessoas capazes de não ficar esperando que alguém diga para nós: olha, está precisando de um grupo para evangelizar ali, está precisando de um grupo para fazer um serviço social ali, está precisando de gente para limpar a igreja, está precisando de gente para cantar na missa, para quando não tiver missa e só o culto da palavra, não ficar ninguém sem cantar. Porque tem mais gente servindo de coração aberto e não simplesmente servindo quando chama. Está precisando de ministros extraordinários da Santa Comunhão para levar comunhão aos enfermos e para distribuir o corpo eucarístico de Jesus. Está faltando padres para que as igrejas possam cada vez mais celebrar e renovar o compromisso de Jesus Eucarístico. Mas hoje, qual é a família que reza para o filho ser padre, né? Ou para ser uma freira? Muito difícil. Qual o jovem que está se dispondo a querer ser um padre, ser uma freira, um religioso? Muito difícil, né? Porque antes dava ibope, né? A família que tinha o presbítero, nossa, era a família real, né? Hoje a família que tem o presbítero, muitas delas têm vergonha, né? Por isso a gente precisa investir mais em Jesus. A gente precisa compreender mais a ação de Jesus para não rejeitar e não alimentar de um alimento que pode nos matar, mas alimente de um alimento que vai nos dar graça. E por isso nós estamos aqui para renovar o nosso compromisso na instituição da Eucaristia. Jesus nos chama a todos a estar em comunhão com Ele, e só comunga aquele que está em comunhão com Ele. E quem está em comunhão com Jesus? Aquele que fez o exercício, aquele que vem na missa todos os dias, aquele que reza, faz o sinal da cruz, aqueles que rezam o terço, ou começam a rezar vários aí que está agora, os mais atrativos e os mais rápidos, aqueles que servem com o coração, aqueles que são identidade de Deus, aqueles que procuram fazer da tua igreja, do teu serviço, do teu ministério, uma grande fonte de bênção, daquele que motiva verdadeiramente as pessoas a não fugir do sacrifício da responsabilidade, mas se colocar plenamente na cruz de Jesus. Por isso, celebrarmos a Eucaristia é celebrar a nossa entrega ao ministério de Jesus, ao serviço de Jesus, hoje e sempre nos convida a fazermos frente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por Ele. Antes de lembrarmos do gesto do lava-pés, nós somos chamados também hoje a lembrar do nosso ministério. Todos nós que fomos batizados, quem foi batizado? Todos nós que fomos batizados, nós recebemos da igreja o ministério trino de Jesus, de sermos sacerdotes, profetas e pastores. Por isso é importante nós estar sempre lembrando. No batismo, é claro, no sábado santo, nós vamos confirmar o nosso ministério trino. Hoje, nós somos chamados a afirmar o nosso compromisso eucarístico com Jesus. A Assembleia toda é chamada a celebrar esse ato eucarístico com Jesus. Por isso, eu convido a toda a Assembleia para que nós possamos então renovar, se assim vos quereis renovar, o compromisso eucarístico por Jesus. Prezada Assembleia aqui reunida, eu vos pergunto:
para que vocês, recebendo o corpo e sangue de Cristo, para que vocês se tornem essa comunhão, essa assembleia de crentes, eu pergunto a vocês, para que vivam o compromisso eucarístico que Jesus hoje nos ensina, vocês querem renovar o compromisso eucarístico que Jesus nos faz hoje viver para celebrarmos cada dia mais a sua comunhão com Ele? Por isso eu vos pergunto, para que então, querendo renovar esse compromisso eucarístico, vocês se prometem participar todos os domingos da Santa Missa ou do culto da palavra, procurar viver o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, manter na unidade, e aonde quer que esteja, vocês serem sinais do Cristo vivo, alimento para a salvação da humanidade. Vocês querem ser? Que o Espírito Santo e a graça de Deus os faça digno deste convite para Deus. Podemos dar uma grande salva de palmas para Deus. Podemos ser servos de Deus. A gente tem que olhar o padre como pessoa humana também. O padre tem todos os reflexos humanos que vocês têm. O padre não está numa redoma de vidro. O padre ele tem sentimentos, o padre ele tem anseios, o padre tem momentos de dor, de tristeza. Isso é importante a gente compreender no presbitério. E o padre está unido ao pastor da nossa igreja particular, que é chamado diocese, que é o bispo, e ao pastor maior, que é o nosso papa, o nosso pontífice, que então sucedeu toda a dimensão de Pedro até Pedro XVI, 246 papas, e cada um assumindo na sua função um modelo, um propósito para a igreja continuar seguindo. E a igreja, ela assumiu então, vendo a necessidade de fazer com que os seus fiéis pudessem ter uma vida mais ativa, então foi instituído também os ministérios extraordinários. Ministérios extraordinários, já o próprio nome já diz, não é para substituir o padre, mas é para assumir e ajudar o presbítero a servir bem na tua igreja. Então, às vezes, quando eu estou aqui celebrando, não estou em casa dormindo, eu estou em outra comunidade, ou estou servindo em outro lugar, e quando tem um ministro extraordinário da palavra aqui pregando, falando, meditando a palavra, ele está em comunhão comigo. Por isso o respeito tem que ser dado ao ministro extraordinário da palavra, porque aonde eu estou pregando a palavra, ele também está pregando a mesma palavra. E hoje nós temos aqui os ministros extraordinários da Santa Comunhão, onde o presbítero, ele é o primeiro ministro, que é chamado ministro da Eucaristia, porque imita Jesus. Mas temos os ministros extraordinários, são aqueles que ajudam o presbítero a distribuir a Eucaristia. E a gente tem que ter respeito e zelo com os ministros extraordinários da Eucaristia. E temos também aqueles que são chamados a viver uma vida de adoração ao Santíssimo, que é chamado irmãos do Santíssimo. São essas figuras também maravilhosas que estão aí, nos servindo, acolhendo. Eles fazem aquilo que muitos de nós não fazemos: adorar Jesus mais do que nós precisamos assim fazer. Temos também os acólitos, que são jovens que buscam estar auxiliando o presbítero no altar, ficando mais perto da Eucaristia. Acólitos e coroinhas, que são essas crianças e adolescentes. A igreja então ela se organiza dentro de um único ministério, que é Jesus. Então todos nós, sejam ministros extraordinários da Santa Comunhão, que também são ministros dos enfermos, que vai visitar os doentes, vai levar a Eucaristia para os doentes, vai se comprometer em fazer com que a igreja esteja junto com o irmão que sofre pela dor da doença ou da enfermidade. É levado como o ministério de Jesus. Ninguém que veste uma veste litúrgica simplesmente por vestir, mas porque quer se comprometer. Então, nesse momento, eu quero renovar
desses nossos irmãos, pedindo que o coordenador de cada equipe possa então apresentá-los, para que a gente então pedir a Deus que eles renovem esse compromisso. Depois vamos firmar com o gesto do lava-pés a esses nossos dados. Ministros, vocês que foram confiados por mim e pelo nosso bispo para exercer esse ministério a cada 3 anos, para ajudar na distribuição da Eucaristia, para zelar pela compromisso de acolher a Eucaristia, adorar Jesus e também levar a comunhão aos enfermos e acompanhar. Vocês prometem continuar assumindo esse compromisso ao longo desse ano e fazer como Jesus fez e faz, como servo do amor, na humildade e no serviço à igreja? Sim, graças a Deus. Que a graça desse Deus Todo-Poderoso renove em vocês esse compromisso e os conceda a missão que assim fazem, de servir, de distribuir Jesus na Eucaristia aos nossos irmãos e de zelar para que ele possa cada vez mais ser acolhido na sua infinita graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso. Irmandade do Santíssimo Sacramento, queiram se aproximar do presbitério. Prezados irmãos da Irmandade do Ministério, que a Igreja os confia para que possam estar junto com Jesus no sacrário, educando o nosso povo a fazer os momentos de adoração, de encontrar-se com Jesus, falar com Jesus e ser intercessor de tantos que na igreja ainda não conseguem alimentar-se de Jesus Eucarístico, seja pelo alimento, seja pelo compromisso. Por isso eu vos pergunto, vocês, através da consagração que receberam da Irmandade do Santíssimo Sacramento, de adorar Jesus, de fazer com que as pessoas tenham respeito com o sacrário, e zelar e velar para que vocês, sendo guardiões, possam cada vez mais proteger o tabernáculo de qualquer outra atitude de blasfêmia. Vocês prometem continuar se esforçando ao longo desse ano para que Jesus sinta-se cada vez mais unido à igreja? Sim, com a graça de Deus. Que a graça desse Deus nos chama nessa guarda ao ministério eucarístico, que possa cumprir com amor, com dignidade e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos dar uma salva de palmas. Como coroinhas auxiliando o presbítero no Santo Altar, revestidos dessa missão para que possam muitos outros jovens cumprir o seu compromisso mais ativo na igreja, de amar a Eucaristia, de fazer como São Tarcísio, como São Domingos Sávio, como São Pancrácio, em viver essa doação mesmo na pequenez e na dúvida, mas servindo com o coração. Vocês prometem continuar esse ano assumindo esse compromisso de servir o seu presbítero com amor, com caridade, e assumir com Jesus esse gesto de serem sempre sinais de comunhão fraterna? Pode falar um pouquinho mais fácil, vocês são mais jovens. Que o Deus Todo-Poderoso conceda bondade, bênção e paz a vocês para servir com caridade e nunca deixar o presbítero sozinho no altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Chamamos os solenes de nossa comunidade. Vocês, eu lembro como Jesus, quando curou um monte, só voltou um, né? E deu os outros, né? Os outros foram embora, depois que passou a época, né? Depois que fizeram tudo que podiam, que não podia, foram embora, né? Mas vocês permaneceram. Mas eu pergunto a vocês, mesmo na pequenez de vocês, nesse compromisso que vocês têm de estar aqui diante do altar também, colaborando com o presbítero, vocês prometem continuar na humildade como São Tarcísio,
em zelar pela Eucaristia, educar as crianças e os adolescentes a amar mais Jesus da Eucaristia através do serviço que vocês prestam ao Santo Altar? E promete continuar rezando a oração do Coroinha todos os dias e a oração de São Francisco todo dia 15? Que Deus Todo-Poderoso abençoe vocês nessa missão e os faça digno cada dia mais de servir o Santo Altar na intercessão de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abençoar nossas vidas. Sentimos também lavar os nossos pés por Jesus para servir com gratidão, com amor e com humildade sempre. E lembrar, caríssimos, a comunidade de Cristo Rei, a comunidade de Santa Clara, as comunidades da nossa paróquia, não precisa a gente ficar esperando o chamado. Se coloque a serviço, né? Venha partilhar conosco. Nós estamos precisando de mais ministros, de mais acólitos, de mais coroinhas. Estamos precisando de mais deputados, não para aumentar a quantidade de deputados, mas mais deputados servos de Deus. Eu acredito que o Marcos é. Nós estamos precisando de mais gente na sociedade para lutar em favor da paz, para diminuir essa violência que está aí. Mas a gente precisa se revestir mais de Jesus. Não pode ter medo, A gente não pode ter vergonha de lançar. Não vamos ser como Pedro, que Jesus disse: venha sobre as águas, mas Pedro confiou muito a fundor. Não podemos isso, pelo contrário, vamos colocar sempre confiança a Deus, para que nada venha nos abalar. Nem a luz de ginásio vai cair na nossa cabeça. Não é a violência que está insolando que vai nos destruir. Nada, meus irmãos. Quem está com Cristo está protegido, está vencido. É um vencedor. Então por isso a gente precisa se entregar mais. Então no gesto, lembrando aqui, e fazendo um servo simples de imitar Jesus, eu procuro então fazer, mas não lembrando que eu sou melhor e maior que vocês por causa disso. Pelo contrário, eu quero me colocar mesmo como Jesus, como servo. Vocês já me conhecem, sabem que eu não sou padre de status, nem de mídia, nem de estrela, nem de shows. Eu sou padre do servo e quero continuar assim sendo servo. Não quero medir na minha limitação de presbítero nem de padre, mas quero me colocar a serviço daqueles que precisam. E claro, dentro das nossas limitações, eu sou humano como vocês. Não dá para servir todo mundo, por mais que eles se esforcem. Não dá para a gente agradar todo mundo, por mais que eles se esforcem. Não dá para falar aqui palavra que atende o coração de cada um de vocês. Mas a gente procura fazer aquilo que a gente pode e aquilo que a gente entrega para Jesus. Então que o meu sacerdócio seja um sacerdócio de vocês. Quando o senhor bispo, lá em Calcaia, em 2005, quando ele disse assim: olha, nós estamos precisando de você em Osasco. E é uma paróquia desafiadora. E não tinha outro padre pensando: passa um pouquinho mel, só você é o padre essencial. E o pai às vezes fala assim para nos agradar um pouco, é como tomar injeção, passa o álcool, depois desperta. Mas ele disse: vamos lá. Estou disposto a seguir aquele pouco. Mas foi, em primeiro lugar, investido no ministério de Jesus. E é esse ministério de Jesus que me ajuda todos os dias a caminhar. Claro, a gente é muito bravo, é severo, a gente cobra, a gente fala, mas nunca para destruir, nunca para diminuir ninguém. É porque a gente ama Jesus. E se a gente ama Jesus, a gente gostaria que todos amassem também Jesus. Então, por isso, nesse momento agora, ao lavar os pés de cada um desses discípulos que aqui estão e que tem uma missão, são pessoas nossas. Como Jesus fez, Jesus não escolheu nenhum doutor, nenhum sábio, escolheu pessoas, em primeiro lugar, pecadoras, e recolheu esses pecadores para se converter. Depois deu a missão a cada um. Só espero que nenhum aqui seja Judas Iscariotes, mas que seja Judas duas vezes, Judas duas
mas alimentou da palavra e do sacrifício para poder vencer. Morreu também com Jesus, no sacrifício, mas venceu na ressurreição. Então todos nós assim fazemos. Então vocês, eu peço que medite bem nesse momento, que não é um teatro, não é simplesmente uma encenação, é ato verídico de Jesus. É Jesus que está realizando aqui em nossa igreja agora nesse momento. Se a gente crê, se a gente confia, se a gente coloca mesmo a nossa vida em Jesus, que cada um de nós pensemos agora: Jesus não veio só lavar os meus pés, mas veio me revestir com uma veste nova, de ser mais servo. Quem tem dúvida de ser mais servo, de ser católico, né? Às vezes tem pessoas que têm dúvidas de ser católico, porque às vezes ele mudou, né? Não reza mais, às vezes não faz as coisas como fazia antes. Então é um momento para a gente atualizar também com Deus, né? Mas não atualizar de quantidade. Deus não está pensando nisso, não, tá? Mas Deus quer que nós que a gente seja sério. A gente não tenha medo de se arriscar, de falar da nossa doutrina, de falar do nosso ministério, de falar de Eucaristia, de falar de Maria. Que a gente não tenha medo, não tenha vergonha, né? Que a gente não se curva quando as pessoas falam: os católicos estão condenados. Se formos para ser condenados na cruz de Jesus, que essa condenação venha, né? Porque a condenação de Jesus nos deu a graça de ser vitorioso sobre a morte do pecado, sobre a força de nós. Então pensemos nesse momento e medite mesmo. Cada um desses filhos que vão ser lavados os pés, eles vão se portar mesmo numa conduta de ser